Olá, está começando mais um Pod da Gente. Hoje nós vamos falar sobre um tema cada vez mais urgente: a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital, inclusive sugestão de pauta de um dos nossos ouvintes ligadíssimos aqui no Pod da Gente. Esse projeto ele foi tocado mais rapidamente após a divulgação do vídeo pelo Felca e da repercussão social que isso causou. Além disso, um ponto que deve ser ressaltado é que quando o Congresso aprova essa legislação, ele aprova com um prazo de adequação da lei de 1 ano. Quando o presidente Lula vai sancionar essa lei, ele veta esse prazo de 1 ano e propõe um prazo de 6 meses. O Brasil tem um problema de efetividade e executibilidade legislativa e não necessariamente de ausência de lei. Essa ausência de fronteiras também traz, em especial para o público infanto-juvenil, conteúdos que não são adequados para a sua faixa etária e que passam aí a interferir no seu desenvolvimento pessoal, no seu desenvolvimento cognitivo e uma série de outras questões. O nosso convidado é o especialista em direito digital, Felipe Moreira, que vai explicar o que muda com o chamado ECA Digital e quais os desafios dessa nova regulamentação. O ambiente virtual nos trouxe diversos benefícios, né? A nossa sociedade contemporânea aí conseguiu evoluir muito em termos tecnológicos, facilitação. Nós mesmos aqui, né? Eu estou aqui em São Paulo, consigo conversar com vocês aí em Caxias. A tecnologia, de fato, trouxe muitos benefícios para a sociedade. Mas o ponto, em contrapartida, né? Essa ausência de fronteiras também traz, em especial para o público infanto-juvenil, que é sabidamente aí mais vulnerável do ponto de vista tanto psico quanto social, vulnerabilidade de pessoas ou de conteúdos que não são adequados para a sua faixa etária e que passam aí a interferir no seu desenvolvimento pessoal, no seu desenvolvimento cognitivo e uma série de outras questões que podem interferir em como essas crianças e adolescentes estão se desenvolvendo para integrarem aí a fase adulta. E o ECA Digital vem muito numa linha, embora de fato o assunto seja bastante polêmico, sim, o ECA Digital vem numa corrente mundial de restrição a determinados conteúdos ou determinadas atividades online para crianças e adolescentes. Tá? E aí eu posso citar os exemplos de Austrália, Reino Unido, Portugal, que recentemente também tem uma lei bastante similar à brasileira, que são países já desenvolvidos, com um aspecto educacional, inclusive, superior ao brasileiro, se pegarmos pesquisas de desenvolvimento educacional, e que também optaram por criar normativas que restringem o acesso e a utilização de redes sociais por crianças e adolescentes. Eu começo perguntando o que é o ECA Digital e por que esse tema ganhou tanta relevância agora. São nos momentos de maior clamor social que o Congresso passa a querer responder de forma mais ágil a aquele tema, né? Então, a sua explicação está exata. Esse projeto ele foi tocado mais rapidamente após a divulgação do vídeo pelo Felca e da repercussão social que isso causou. E tem, sim, algumas pontas que acabaram ficando aí abertas justamente por conta dessa velocidade que foi implementada de uma hora para outra na tramitação do projeto. Além disso, um ponto que deve ser ressaltado é que quando o Congresso aprova essa legislação, ele aprova com um prazo de vacatio legis, né, que a gente diz que é o prazo de adequação da lei de 1 ano. E o governo federal, quando o presidente Lula vai sancionar essa lei, ele veta esse prazo de 1 ano e propõe um prazo de 6 meses. Tá? Então, inicialmente a lei era para começar a ter vigor em setembro deste ano e passou a vigorar agora em março por conta aí de uma, abre aspas, canetada do presidente Lula, que quis também responder à sociedade de forma mais ágil com relação a esse tema da sexualização infantil na internet. Quais são os principais riscos, Felipe, que crianças e adolescentes enfrentam hoje justamente no ambiente virtual? É essencial que o professor e que a escola passem a integrar esse canal de conscientização dos menores sobre como se portar na internet, né? Então, é óbvio, e a lei acho que converge nesse sentido, de que os pais são os principais responsáveis pela educação dos filhos, e aí, nesse ponto, pela educação dos filhos na internet. Mas eu não acho que a escola possa se omitir quanto a isso. Então, medidas de conscientização de, por exemplo,
a ausência de anonimização na internet, né? Acho que esse é um ponto que muitos brasileiros se confundem, de que, olha, eu estou num chat na internet ou estou numa rede social e ninguém sabe quem eu sou, então eu posso fazer o que eu quiser. Exatamente. Isso a gente sabe que não existe e que muitas crianças acabam entrando aí na fase adulta sem uma conscientização nesse sentido, e o debate na internet perde muita força, né? Perde muita qualidade. Acho que, a depender da rede social que você utiliza, você vê que o debate é muito baixo, né? É um debate que muitas vezes é acalorado e pouco proveitoso para a sociedade como um todo. Então, acho que a escola, embora a escola aqui não tenha um papel destacado no ECA Digital, fato é que a escola é sempre uma parte importante na formação das crianças e dos adolescentes, né? E a conscientização por meio de palestras, cursos, atividades, tudo isso eu acho muito proveitoso para que essa conscientização de que a internet é uma extensão da vida física, né, da vida real, passe a ser mais presente na mente dessas pessoas. Eu aproveito para perguntar também qual é a posição do Brasil nesse ranking, se está na vanguarda, está atrasado em relação a outros países, justamente na regulamentação da internet para menores? Olha, eu acho que o Brasil ele não está atrasado, tá? Ele vem num movimento que vem crescendo e se constituindo aí como um bloco normativo que vários países vão seguir, tá? Então, usando o exemplo da Austrália, a Austrália criou uma lei bastante restritiva, tá? Inclusive, na Austrália, crianças e adolescentes até os 16 anos não podem ter redes sociais. É vedado, eles não podem ter perfis, nem mesmo com acompanhamento dos pais. E essa lei, ela foi promulgada, ela entrou em vigência lá na Austrália no segundo semestre do ano passado. Então, se nós entendermos aqui que o Brasil está entrando com uma lei já em vigor, e que já cria obrigações para diversas empresas que atuam nesse segmento, em março de 2026, entendo que o Brasil está dentro de um parâmetro regulatório normal, e à frente de diversos outros países, inclusive desenvolvidos, que ainda não normatizaram essa questão. O que muda na prática para redes sociais e plataformas digitais? A lei ela pode funcionar na prática ou a fiscalização ainda é um desafio aqui no nosso país? Olha, o Brasil é um país bem complexo nesse sentido. A gente tem muitas leis e às vezes as leis não são cumpridas, né? Então o Brasil tem um problema de efetividade e executibilidade legislativa e não necessariamente de ausência de leis, né? Entretanto, eu acho que a lei ela traz aí vários pontos significativos de responsabilidade das plataformas, sim. Então, por exemplo, cito aqui a questão da monetização de conteúdo em casos... as plataformas não podem autorizar a monetização de conteúdo de perfis de crianças e adolescentes, tá? Então, esse é uma situação em que eu entendo que caso haja descumprimento e as plataformas permitam essa monetização de conteúdo, elas seriam responsabilizadas, sim, nos termos da legislação, tanto no aspecto individual, né? Então, vamos dizer, os pais dessa criança ou desse adolescente poderiam ajuizar uma ação contra as plataformas, quanto no âmbito difuso e coletivo, por meio de representação tanto da ANPD, que é a agência reguladora agora responsável por controlar a efetividade e a execução do ECA Digital, quanto do Ministério Público ou de outros órgãos que também têm competência no âmbito da proteção da criança e do adolescente. Como é que deve funcionar essa exigência de verificação de idade nas plataformas? Explica pra gente, Felipe. A partir do momento que a legislação cria a obrigação de que as plataformas verifiquem a idade dos usuários, ela tem que verificar a idade de todos os usuários, né, para que ela fale a idade, por exemplo, do Felipe, que está criando uma conta, se o Felipe aqui ele é um maior ou menor de idade. Isso cria uma polêmica, em especial com relação à forma que essa verificação de idade é feita. Essa verificação acaba extrapolando um pouco o critério da privacidade, né? Acho que ninguém quer abrir uma conta na internet usando aí uma foto, uma selfie com o seu documento em mãos, ela se assemelha quase que a uma abertura de uma conta bancária, né? Então, essa é uma questão bastante crítica, mas a experiência internacional já nos demonstra algumas saídas para isso, tá?
existe um método que que é conhecido como método do conhecimento zero, em que nessa relação bilateral, né, que nós temos, então, entre o usuário e a plataforma, se insere-se um certificador, tá? Que ele é chamado, nesse contexto, como um provador. Esse provador, ele vai ter a única funcionalidade de indicar para o provedor da internet, né, para a rede social ou o fornecedor desse serviço, se aquela pessoa é maior ou menor de 18 anos, sem expor demais dados pessoais dessa pessoa. Então, dando um exemplo, né, o Felipe vai a uma rede social e tenta abrir uma conta. Quando é feita a verificação da idade, essa rede social, em vez de perguntar e requerer do usuário alguma informação adicional, como uma foto, uma selfie ou o envio do documento, ele manda uma solicitação via API para esse provador, e esse provador simplesmente vai dizer, olha, o e-mail usado pelo Felipe ou o CPF usado pelo Felipe indica que esse usuário é maior de idade, sem dizer a minha idade, qual é a minha classe social, qual é o meu, se eu sou idoso ou não idoso. Então, o compartilhamento de informações nesse método conhecido como a prova do conhecimento zero ajuda bastante nessa questão da vigilância massiva que muitos têm tido como preocupação por conta do ECA digital. O que os dados mostram sobre o uso da internet por crianças e adolescentes aqui no Brasil? O que tu pode nos destacar? E é um desafio do nosso século, talvez, né? Acho que a partir do momento em que a internet ganhou essa relevância toda e que a comunicação passou a ser facilitada, nós tivemos aí os problemas causados pela própria comunicação, né, ou pelos desentendimentos causados pela comunicação. Uhum. Mas uma mensagem que eu passo aos pais, aos usuários da internet, é que tenham calma, né, acho que essa dicotomia, essa polarização entre liberdade de expressão e inexistência de liberdade de expressão acaba não sendo verdadeira, e que passem a tentar entender melhor o ECA digital para que, ao final, verifiquem que essa restrição imposta à utilização de internet pelos menores, ela tem sim um viés positivo e ela tem sim um embasamento feito em dados que demonstra que os nossos menores estão expostos a uma vida que é colocada na internet, que é uma vida muito maior do que a gente teve lá atrás, né, quando a gente era menor e as nossas amizades eram as pessoas do bairro, eram as pessoas que a gente conhecia, e que essa amplitude da internet pode sim causar malefícios para os nossos filhos, os nossos familiares. Então, acho que o ECA, ela vem, como eu disse, né, sempre com restrições que acabam afetando o nosso dia a dia, mas no fim ela é uma legislação que tem um posicionamento positivo, né, algo que tende a melhorar o desenvolvimento dos nossos menores. Além da lei, eu perguntaria também qual que é o papel dos pais e das escolas nessa proteção de crianças e de adolescentes, porque se a gente rola aí o feed, seja no Instagram, no Facebook e outras plataformas digitais, é muito comum ver aí a exposição de dados sensíveis, inclusive com a localização desses adolescentes. E em tempo real, que pior, né? O ECA traz aí a questão da supervisão parental como um dos requisitos, né? Os pais também são responsáveis por controlar o que seus filhos fazem na internet, mas usando um pouco aqui o gancho do que a Noriana disse, de fato a gente tem um descontrole, pode-se dizer um descontrole do uso de redes sociais e da própria internet por crianças e adolescentes. Eu peguei alguns dados do TIC Kids Online, que é uma pesquisa realizada pelo CGI, que é o Comitê Gestor da Internet no Brasil, em que ele indica aqui que 40% das crianças brasileiras, né, então os usuários entre 9 e 17 anos, já compartilharam um texto, uma imagem ou um vídeo em rede social. Tá? E um dado que me alarma um pouco é de que 29% desse mesmo bloco de usuários, né, crianças de 9 a 17 anos, compartilharam na internet uma foto do lugar em que estavam, tá? E aí não é só uma foto compartilhada no perfil dos pais, é uma foto, né, ou um indicativo do local em que essa criança está no perfil próprio, que também demonstra aí que a gente tem um descontrole na parte de
controle e responsabilidade dessas contas, tá? E aí, só para também indicar para vocês, nessa mesma pesquisa, 85% das crianças e adolescentes de 9 a 17 anos indicaram que têm perfis próprios em redes sociais. Tá? Então, de novo, não se trata apenas de um controle do que os pais postam, né? Se o pai faz ou não faz uma superexposição dos seus filhos, mas sim um controle sobre o que essas próprias crianças estão fazendo na internet. Bom, hoje nós conversamos com o especialista em Direito Digital, Felipe Moreira, sobre a ECA Digital e os desafios da proteção de crianças e adolescentes no ambiente online. Se você gostou desse episódio, já sabe, compartilha e siga o Pod da Gente nas plataformas digitais.